Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Onde para o caso, mais uma semana, mais uma investigação sobre polémicas que caíram no esquecimento. Hoje, com a jornalista Diana Rosa. Boa tarde, Diana. Boa tarde. Hoje vais falar-nos do caso que envolveu o paleontólogo Otávio Mateus, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Foi acusado, em 2023, de alegado assédio moral e sexual por alunas e investigadores. Alegados crimes que terão ocorrido durante mais de uma década. O caso foi noticiado pela primeira vez na sequência de uma investigação da revista Sábado. Deixem-me dizer-vos que Otávio Mateus, além de professor na Nova, é também um dos responsáveis pelo Museu da Lourinhã e era investigador associado do Museu de História Natural em Nova Iorque. Conduziu dezenas de escavações em vários países e descobriu os restos do primeiro dinossauro em Angola. É alguém muito influente no meio e com poder. Primeiro é preciso fazer a escavação, depois em laboratório preparar, tirar toda a rocha que envolve os próprios ossos, estudar os ossos e assim que sabemos o tipo de animal, preciso saber qual é que é a sua posição na árvore da vida e finalmente dar-lhe um novo nome. Esta voz que ouvimos aqui é de Otávio Mateus. Ora, como dizia, foi noticiado em abril de 2023 que o professor era alvo de várias denúncias, tanto de alunos como de colegas. A universidade abriu um inquérito depois de 8 pessoas terem denunciado os alegados assédios. O caso saiu do silêncio quando um investigador holandês, Dan Wolthius, publicou uma mensagem no Facebook dirigida a Otávio Mateus. Dizia assim: devias ter vergonha do que fazes. Abusas do teu poder para assediares mulheres sexualmente, sem consentimento. Eu não voltarei a trabalhar contigo e apelo a outros que saibam disto que façam o mesmo que eu. Há muitos relatos de vítimas que em vários casos preferem não ser identificadas. Também foi assim com este caso, Diana? Sim, na altura a maior parte das vítimas não quis dar a cara por medo, lá está, mas uma delas, uma cientista holandesa, Melanie During, descreveu o momento em que conheceu Otávio Mateus em 2014 numa conferência internacional em Berlim. No testemunho que prestou, Melanie afirmou que o paleontólogo tocou-lhe nas pernas e na anca e não tinha dúvidas de que se tratava de um predador, são precisamente as palavras dela. Recusou-se depois a participar em eventos em Portugal para não ter de se cruzar com Otávio Mateus. No X, Melanie escreve que levou 9 anos a ganhar confiança para falar e sabe que há muitos outros que não têm ainda uma boa posição na carreira, entende-se, para denunciar os casos abertamente. Para a cientista, Otávio Mateus deve enfrentar as consequências. A investigação jornalística foi partilhada por vários profissionais da comunidade científica, homens e mulheres, principalmente no estrangeiro. Muitas dessas pessoas que conheceram de perto o paleontólogo apelaram para que fosse feita justiça. Numa das publicações, Leila Mateus, que diz ser prima de Otávio Mateus, alega ter sido vítima de assédio quando tinha 21 ou 22 anos. Também numa carta recebida pela universidade são descritos momentos em que o professor alegadamente apalpou as alunas na zona pública, sentou-as no colo e chegou a fazer convites a uma colega para passarem a noite num hotel. São também relatados favores académicos e compra de viagens em troca de silêncio sobre as suas investidas. Ricardo Araújo, professor universitário noutra instituição, conhece Otávio Mateus há mais de 20 anos, disse ao Correio da Manhã em 2023 que a conduta do colega era a de um predador sexual e que foi testemunha disso mesmo em várias ocasiões. Eu lembro-me, por exemplo, de ver ele literalmente a tentar beijar uma rapariga. Eu vi isto com os meus olhos.
Depois de divulgada a reportagem, Otávio Mateus foi afastado do projeto Paleo Angola e também do Museu de História Natural de Nova Iorque. Foi ainda proibido de participar em várias conferências no estrangeiro. As repercussões internacionais, digamos, foram muito maiores do que as que se foram em Portugal. Diana, na faculdade, na Nova, em Lisboa, a vida seguiu normal para Otávio Mateus? Precisamente há um ano, dito em dezembro, a Universidade Nova de Lisboa fazia saber que ainda não havia qualquer conclusão ao inquérito disciplinar instaurado sensivelmente 8 meses antes, garantindo que Otávio Mateus não ocupava cargos na faculdade, mas continuava a integrar algumas comissões. Ora, dos 11 estudantes orientados por ele, 10 pediram para mudar de orientador, o único que não pediu era familiar. Mas no início deste ano, 2024, a Universidade Nova de Lisboa suspendeu o professor durante 90 dias e comunicou ao Ministério Público as queixas que chegaram ao portal de denúncias da instituição. De acordo com informações que apuramos junto de fontes ligadas à Universidade, em 11 meses foram recebidas 16 denúncias, 4 de assédio sexual, 8 de assédio moral, uma das duas, ou seja, assédio sexual e moral, e 3 de discriminação. Destas 11 denúncias, 3 foram arquivadas e 2 deram origem a processos crime, um deles tendo Otávio Mateus como destinatário. E como é que este processo se desenvolve a partir deste ponto, Diana? O Ministério Público abriu uma investigação a Otávio Mateus, precisamente no início deste ano. De acordo com o que apuramos, o processo ficou a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Almada. Já lá vamos ao processo do Ministério Público. Antes falamos das queixas que chegaram recentemente ao Observador. Fontes relacionadas com a Universidade Nova de Lisboa queixam-se que Otávio Mateus voltou às atividades letivas e passo a citar: "Passeia-se pelo campus como se nada fosse." Fim de citação. Esta testemunha que nos contactou relata indignação com o regresso do paleontólogo às aulas. Não é a única, também ao Observador, uma fonte da universidade confessa que não percebe como é que, perante tantas denúncias, nada acontece. Adianta que Otávio Mateus está neste momento a lecionar uma disciplina de primeiro ano, que faz parte do programa de todas as licenciaturas da Faculdade de Ciências, que se chama, esta disciplina, Competências Transversais de Ciências e Tecnologias. É uma cadeira que inclui uma componente de ética e deontologia. Ora, esta testemunha também não pediu para não ser identificada. Há outra novidade: o nome de Otávio Mateus foi este mês escolhido para presidir ao Conselho Científico da Associação Geoparque Oeste, com um mandato de 3 anos. E, Diana, questionaste a Universidade Nova de Lisboa sobre as diligências internas em curso e o regresso do professor às aulas. Qual é que foi a resposta? A Universidade foi parca em palavras, diz-nos apenas que, terminado o processo de suspensão de 3 meses e não havendo qualquer indicação contrária, o docente está obrigado a retomar as obrigações contratuais. Acrescenta a instituição que está a aguardar neste momento o desfecho do processo, sendo que agirá de acordo com os termos que forem definidos. Foi esta a resposta. Quanto ao Ministério Público, voltamos então agora ao Ministério Público, confirma-nos que o processo foi arquivado recentemente. É-nos dito ainda que o arquivamento resultou da falta de queixa das alegadas vítimas, ou seja, as alegadas vítimas queixaram-se de facto à Universidade, mas não diretamente às instâncias judiciais, e como o assédio não é crime público, depende de uma queixa formal para avançar, ou seja, os procuradores não podem fazer nada. Tentámos contactar Otávio Mateus por telefone e por e-mail, respondeu-nos precisamente por e-mail na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro. O paleontólogo recusou-se a prestar declarações pormenorizadas sobre este caso, diz apenas ter sido alvo de falsas acusações e acrescenta que só responde em sede própria. E para nos explicar melhor como é que funcionam e como se caracterizam este tipo de processos, contamos neste programa Onde Para o Caso com a advogada Leonor Caldeira, a quem agradecemos por poder estar aqui. Leonor, muito boa tarde. Como ouvimos aqui a Diana Rosa explicar, o Ministério Público arquivou este caso por falta de queixa das vítimas. É que há aqui uma diferença entre o inquérito disciplinar e uma investigação na Justiça, principalmente pela natureza deste crime, que não é público, é isso? Exatamente. Primeiro, obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui convosco a falar cada vez mais abertamente sobre estes temas que têm estado tão escondidos
e que só se falavam até há bem pouco tempo à boca pequena, ainda bem que agora podemos falar sobre eles mais livremente. De facto é verdade, ou seja, é como se fossem duas arenas diferentes. Uma é a arena disciplinar, em que o professor, enquanto no fundo é um funcionário público, tem um vínculo laboral com a universidade, e a universidade tem poder disciplinar sobre o seu trabalhador, digamos assim, em termos simplistas. Claro que se o trabalhador adota uma conduta imprópria, a universidade tem esse poder disciplinar de poder, no fundo, abrir um processo disciplinar, investigar os factos, ouvir até testemunhas e chegar a uma conclusão impondo consequências disciplinares, que podem ser a suspensão de funções, podem ser maxima a expulsão, pode ser uma coisa mais ad hoc, em que, por exemplo, não é permitida lecionar essas disciplinas de ética porque é pouco adequado, pode ser afastado, por exemplo, de funções de docência mais próximo dos alunos, porque se entende que tem algum problema na relação interpessoal com os alunos, que abusa dessa relação de poder. Portanto, isto para dizer, a universidade tem uma ampla margem para decretar medidas que são adequadas ao caso concreto. Isto não tem nada a ver com a arena, digamos assim, criminal, a arena da justiça criminal. E aí, de facto, o que a lei processual penal nos diz, é que os crimes de natureza sexual, fora a violência doméstica é o único cenário em que os crimes sexuais podem ser um crime público e, portanto, um crime que qualquer pessoa pode denunciar e iniciar o procedimento criminal. Assim como a violação. A violação não é um crime público. Não. A violação Depende é um crime de queixa sempre? A violação é um crime semipúblico, depende de queixa da vítima, só que Portugal, enfim, agora entrando aqui só para explicar porque acho que é importante, Portugal ratificou a Convenção de Istambul, que é uma convenção internacional sobre combate à violência, em especial à violência contra as mulheres e contra as crianças. E nos termos dessa convenção diz que a violação devia ser um tema, lá está, de interesse público, qualquer pessoa podia denunciar. Aquilo que o legislador português fez é uma norma um bocadinho a meio caminho, atípica, que diz que no caso da violação depende de queixa da vítima no prazo de 6 meses nos termos normais, mas se o Ministério Público tiver conhecimento dos factos no prazo de 1 ano e se o interesse da vítima assim o justificar, pode iniciar o procedimento criminal. Ou seja, se um terceiro... tecnicamente sim. Tecnicamente, se um terceiro der conhecimento ao Ministério Público, por exemplo, indo a uma esquadra de polícia e divulgar no prazo de 1 ano dos factos, do conhecimento dos factos pela parte da pessoa visada, o Ministério Público, se o interesse da vítima o justificar, que é exatamente, eu acho que aqui a parte do interesse da vítima é precisamente para cautelar, não ser à revelia. Parece-me isso, mas é uma norma que eu ainda não vi aplicada na prática, em termos judiciais ainda não vi uma decisão com este cenário. Enfim, depois há uma grande discussão entre juristas e entre feministas sobre se deve ou não ser um crime público, mas de facto o único crime que é público próprio senso é o crime da violência doméstica. Estes que estamos aqui a falar, obviamente é uma moral relação... e sexual? Sim, só que isso são expressões, digamos, mais leigas, porque no Código Penal o que temos é um crime de coação sexual, que é quando alguém constrange ou força outrem a praticar um ato sexual de relevo, que pode ser, por exemplo, um beijo, um toque numa parte íntima do corpo, como há pouco falávamos, um toque na anca, nas pernas, quer dizer, isto é uma coisa desadequada e é considerado, pode não parecer intuitivo, mas é considerado um ato sexual de relevo e, portanto, poderia, em abstrato, ser um crime de coação sexual. Temos o crime da importunação sexual, que é um crime para atos exibicionistas. Portanto, se alguém mostra, por exemplo, um membro sexual do corpo, pode estar a cometer um crime de importunação sexual. Depois temos, obviamente, o crime da violação e temos ainda o crime de perseguição, quando falamos de um assédio reiterado, mas aí de facto é mesmo ser uma coisa reiterada e não uma situação isolada. E todos estes crimes dependem da queixa da vítima no prazo de 6 meses do conhecimento dos factos. E aqui às vezes há uma falta de literacia jurídica que pode atrapalhar, porque as vítimas pensam, eu queixei-me à universidade, portanto eu já está a queixa feita, não é? Já está a queixa feita, eu já apareci, eu já me identifiquei, já contei a minha história e portanto agora o processo vai seguir os seus trâmites, e não é assim. E às vezes é na pendência desses 6 meses ou até depois desses 6 meses que a vítima, às vezes por um aconselhamento de alguém na universidade ou até na comunicação social, percebe que não fez a queixa formalmente junto ou da polícia ou do Ministério Público diretamente
e só aí é que se apercebe que tem o direito de fazer a queixa. E depois, às vezes, as vítimas perguntam, principalmente a advogados, eu às vezes recebo esta pergunta, que é: mas é de 6 meses a partir do momento em que eu tive conhecimento do meu direito. Não, é 6 meses a partir do conhecimento dos factos e não de que tem direito a fazer a queixa. E é isso que explica, Leonor, de certa forma, que as alegadas vítimas façam denúncia dos factos às universidades e depois não o façam à justiça, essa falta de literacia? Ou há mais fatores? Eu acho que a falta de literacia é um aspecto lateral, o aspecto central é o estigma de ser vítima de uma coisa destas. Ninguém se quer identificar como sendo alvo, como sendo vítima deste tipo de situação. Depois, por medo de represálias. Esse é um grande demovedor da queixa. Ninguém quer ser... porque, no fundo, quando apresentamos uma queixa na polícia ou junto dos serviços do Ministério Público, estamos a entrar numa lógica adversarial. Somos nós contra o professor. Somos nós contra alguém que tem poder sobre a nossa carreira, que tem muitos amigos, que tem muitas conexões e, portanto, toda a gente entende que tudo subpesado com o prazo apertado, com a dificuldade de ultrapassar essas potenciais consequências, com as consequências laborais que podem advir daí, com a dificuldade de prova. Enfim, tudo isto compõe um cenário em que a vítima percebe, se calhar isto não vale a pena. Se calhar isto é um mau negócio. Não vale a pena eu estar a atravessar isto tudo, a pagar a advogados, a preparar mentalmente, a contar esta história 3 e 4 vezes, para depois isto, se calhar, até vai dar um arquivamento, vai dar uma absolvição, eu fiquei prejudicada, ele não teve consequências e, portanto, temos aqui uma série de obstáculos para ultrapassar a realidade que temos hoje, que é uma grande assimetria entre o número de crimes que efetivamente se cometem e o número de condenações que temos. E esta assimetria grande explica-se por estes obstáculos que falava. Há aqui um ponto interessante que é a vítima faz queixa à universidade, em fazendo a queixa, faz queixa à universidade. É o local onde aconteceu o crime, é lá que está o agressor, o alegado agressor, é lá que a vítima está, é essa autoridade que a vítima entende denunciar os factos, até porque há canais de denúncia, etc. Porquê que não é a universidade, tendo conhecimento dos factos ou dos alegados factos, não é a universidade obrigada a passar essa informação ao Ministério Público? Porque mesmo se for obrigada, a vítima tem sempre que se apresentar perante o Ministério Público e perante o Tribunal. Claro que nós podemos dizer assim, mas ela já se apresentou perante a Universidade, isto parece um bocado uma duplicação de queixas, mas o que é facto é que a lei é assim e portanto, eu, numa perspectiva do dever ser, eu concordo. Acho que se a vítima já fez queixa à Universidade, as universidades deviam ser até legalmente obrigadas a reportar e o Ministério Público devia, uma vez que já sabe a identificação da vítima, até devia ser obrigada, no fundo, contactar a vítima e dizer: recebemos esta informação, a senhora ou o senhor tem este direito de fazer queixa, veja lá, o seu prazo termina. Era ideal que as instituições públicas transmitissem os prazos ao cidadão sempre que esse prazo é conhecido, sempre que for possível apurar esse prazo, e dar o máximo de instrumentos e de informação à pessoa para depois a pessoa tomar a sua própria decisão. E falando aqui em abstrato, não deste caso em particular, Leonor Caldeira, como é que as pessoas que cometem assédio podem ser sancionadas ou obrigadas a alterar condutas, sendo que, como vimos, passado 3 meses pode voltar, este caso em concreto, pode voltar até a exercer e está até a dar uma cadeira de ética? Sim, essa para mim é a questão mais importante de todas, porque mais do que nós pensarmos em formulações abstratas em que é a queixa e depois é o processo e depois vem a sanção, é quais é que são as sanções que são adequadas a, de facto, reabilitar as pessoas sempre que isso for possível, reabilitar os arguidos ou os assediadores sempre que isso for possível. Acho que hoje em dia a justiça já está construída nesta lógica de temos que penalizar as más condutas, mas também temos que reabilitar as pessoas, porque as queremos reintegradas na sociedade e queremos que elas mudem, porque se acredita que as pessoas podem mudar as suas condutas. E como é que eu faço isso? A mim parece-me que se nós pensarmos numa pena de multa, por exemplo, dependendo do valor, realmente não me parece uma pessoa que tenha, por exemplo, uma confortável condição financeira, se calhar se tiver uma multa de pequeno valor e a cultura à sua volta não acompanha o desvalor dessa atuação, pode se calhar a pessoa paga a multa e trata como se fosse uma multa de trânsito e não muda comportamento nenhum. Portanto, claro que nós temos que impor consequências objetivamente que são pesadas, desde logo uma pena de multa adequada ao desvalor que queremos dar a este tipo de condutas. Portanto, se é de facto uma pessoa com capacidades para pagar, tem que ser um valor que faça moça, não é? Que lhe cause algum
algum esforço pagar. Depois, também podemos falar de uma pena de multa, de uma pena de prisão, por exemplo, suspensa, num período que também seja considerável, em que a pessoa fica subavisada que, se volta a reiterar naquele comportamento, vai cumprir a pena de prisão efetiva. Portanto, não estamos aqui a brincar. Enfim, pena de prisão efetiva, de facto, parece-me em abstrato uma coisa um bocado excessiva, mas também pode-se dar o caso disso poder ser aplicável. Mas, sobretudo, o que me parece é que tem de existir uma mudança de cultura em que a sociedade evolui para um ponto em que isto é mais grave do que já foi anteriormente. Ou seja, eu, enquanto ex-aluna da Faculdade de Direito de Lisboa, posso falar daquilo que é uma cultura de assédio absolutamente normalizada, em que é uma coisa... Mesmo eu, enquanto aluna, há 10 anos, lembro-me de ser... Enfim, eu enquadrava... Eu feminista já, super consciente destas matérias. Achava que, pronto, era assim a cultura da universidade. É assim que as pessoas se tratam, é assim que é normal, é assim que os alunos crescem e são instruídos. E hoje, 10 anos envolvidos, penso, não, há coisas que eram uma loucura e que não podem ser aceitáveis. Como é que nós fazemos esta mudança cultural? Penso que esta conversa é um dos bons exemplos disso, que é estarmos aqui todos a falar sobre isto e a dizer isto não é aceitável, não é assim que se trata às pessoas, e de facto tem que haver um dano reputacional, que é este dano cultural que nós falamos aqui, que é essa primeira publicação de Facebook do colega, também ele homem, internacional, que faz uma publicação em público e diz: eu vi, eu assisti, ninguém me contou, isto é uma vergonha, e aqui estou eu a dar o nome e a dar a cara e a dizer eu testemunhei e isto para mim não é aceitável. Esse ato de coragem, mais do que... Não é mais, mas em paralelo à atuação da justiça e à atuação das universidades, essa mudança de cultura de eu vou-me levantar, eu vou falar alto, eu vou dizer isto não é aceitável, eu vou expor-te. Claro que tem o risco de ser uma exposição que não está acompanhada de uma condenação transitada em julgado. Mas numa sociedade que se quer democrática e livre e com liberdade de expressão, é absolutamente tem de ser por aí. Fundamental haver pessoas com coragem que se levantam e dizem eu testemunhei, eu vi, eu sei, assim como as vítimas, e criar esta consciência de que isto não é para passar pano, isto não é para ser às escondidas ou nas esquinas da universidade, nos grupos do WhatsApp. Não, isto é uma coisa de interesse público, lá está, que é relevante conversar, é relevante falar, até para, não só para reabilitar a pessoa e a pessoa sentir, ok, eu já não posso fazer isto livremente, tenho que alterar a minha atuação, tenho que alterar a minha conduta, mas também para mandar uma mensagem clara a todas as outras pessoas, que é, estes comportamentos serão denunciados, serão reportados, serão falados e, portanto, e desincentivar, no fundo, estes comportamentos. E, Leonor, há programas promovidos pelo Ministério Público para agressores sexuais. Como é que funcionam exatamente esses programas? Excelente pergunta. Eu já fui advogada em alguns processos judiciais em que esteve em causa a condenação pela prática de crimes sexuais. Representei recentemente algumas vítimas de coação sexual e o arguido foi precisamente condenado, para além de uma pena de prisão suspensa, foi também condenado ao pagamento de indenização que as minhas constituintes requereram, portanto, falaram sobre os seus danos morais e o arguido em questão foi condenado a pagar uma compensação financeira, que também, lá está, é uma das sanções que também podemos aqui, pode estar em causa, para além da multa. A multa é diretamente para o Estado, a indenização é diretamente para as vítimas, tem que ser pedida pelas vítimas. O Tribunal também pode impor a frequência desses tais programas de reabilitação para agressores sexuais. Eu tenho muita curiosidade porque nesses processos, na qualidade de advogado das vítimas, vejo só que a pessoa é encaminhada para os serviços da Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais e depois tem que, de facto, frequentar esse curso, que é, no fundo, quase como se fosse uma aula, em que a pessoa está lá, estão a ser lecionadas matérias e a pessoa está lá na qualidade de quase aluno, não é? Formando. Eu tenho muita curiosidade para saber, online não consigo encontrar, até já contactei o Ministério Público o Ministério Público e a Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais para saber mais informações sobre estes programas em concreto. Acho que seria muito interessante que nós, enquanto advogados e enquanto cidadãos, pudéssemos também escrutinar e perceber se estes conteúdos são adequados ou se são capazes, no fundo, de alterar ou de inspirar uma mudança nestes condenados por crimes sexuais. Até agora
não tenho tanta informação sobre isso quanto gostaria. Acho que poderíamos estar aqui a tarde toda a conversar. Leonor Caldeira, muito obrigada por ter estado aqui no Onde Para o Caso. A advogada Leonor Caldeira a ajudar-nos a perceber melhor os contornos deste tipo de processos de assédio sexual no âmbito das universidades. O Onde Para o Caso regressa na próxima semana. À tarde política já vai ser em 2025. É verdade. Vai ser em 2025, dia 2. Dia 2, cá estaremos com o João Gama, em princípio. Sim, não é, o João Gama. Até para a semana. Bom ano.